Antes de começar esse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante para que o YouTube não ache que você é um robô do Elon Musk, que não sabe nem mesmo comentar direito. Nesse anime todos pensavam que o nosso herói era um perdedor sem teto, mas ele mostra que na verdade é um samurai lendário, o mais forte de todos. A história que começa com um samurai aparentemente simples andando em um beco escuro, quando de repente uma jovem chamada Kaoru o detém. Ela acredita que ele é uma pessoa maligna e cruel. Acontece que ninguém mais anda com uma espada, já que o uso dela foi proibido no Japão. O objetivo dessa garota é acabar com a onda de assassinatos do Battousai, porque alguns boatos foram espalhados de que ele está usando o estilo de espada que o seu pai criou, e o fato dele a usar para assassinar pessoas estava desfamando seu legado. Quando ela o ataca, ele tenta se esquivar e tropeça no chão, o que faz a Kaoru perceber que ele não pode ser o suposto assassino. Nesse momento, o homem se apresenta como Kenshin, um samurai errante sem destino. Ela aponta para sua espada, perguntando por que ele a tem, e ele simplesmente lhe diz que esta é uma espada falsa que não pode matar ninguém, e que ele a carrega somente para assustar os ladrões. A pequena apresentação deles é interrompida por apitos altos da polícia. A Kaoru então corre para verificar o que está acontecendo, apenas para ver um bandido mascarado matando policiais. A Kaoru tenta enfrentar o homem, mas é ferida, e quando ele estava prestes a acabar com a vida dela, o Battousai chega para tirá-lo do caminho. E com mais policiais chegando ao local, o enorme bandido se retira, mas não antes de confirmar que aquele que o deteve foi o Himura Kenshin, também conhecido como Battousai. A Kaoru tenta ir atrás dele, mas o Battousai a impede, temendo que ela se machuque. Ele a acompanha de volta até o dojo de sua família, onde ela vive sozinha com um velho chamado Kai, que rapidamente cuida dos ferimentos do Battousai. A Kaoru então explica a ele que o seu pai criou um estilo especial de esgrima ensinado somente nesse dojo, mas um bandido está usando o nome desse estilo para cometer assassinatos, o que afastou todos os alunos. Por isso ela quer muito detê-lo. O Battousai a alerta de que ela não tem chance em um duelo contra aquele homem monstruoso e sugere que ela desista dessa ideia se valoriza sua vida. Antes de ir embora, ele reforça o seu conselho, dizendo que o lugar de mulher é na cozinha. O Kai, desconfiado do Kenshin, aconselha a Kaoru a não compartilhar todos os seus segredos com desconhecidos, pois as pessoas podem acabar se aproveitando da bondade dela. Alguns dias depois, enquanto a Kaoru e o Kai faziam compras na cidade, eles veem o Kenshin no chão, sendo abordado por dois policiais devido à sua espada. A Kaoru tenta argumentar, mas ela não tem sucesso, o que obriga o Kai a subornar os policiais para libertá-lo. O Kenshin os agradece e pergunta se a Kaoru conseguiu mais pistas sobre o assassino. Ela responde que recebeu informações sobre um dojo a alguns quilômetros de distância, onde o criminoso pode estar escondido com sua gangue. O Kenshin percebe o olhar desconfiado do Kai e pergunta a Kaoru como ela o conheceu. A Kaoru explica que o encontrou ferido na estrada e decidiu acolhê-lo, exatamente o que uma pessoa boa faria com um cachorrinho abandonado. Desde então ele permaneceu como seu ajudante e conselheiro, mas ultimamente ele tem sugerido que ela venda o dojo. Mais tarde, a Kaoru pede ao Kenshin que passe a noite em sua casa, mas ele recusa, dizendo que tem outras coisas para fazer. Naquela noite, o Kenshin vai até o dojo onde a Kaoru acredita que o assassino está, e ao bater na porta, um samurai bêbado o atende. O Kenshin declara que está ali pelo assassino, e o homem, surpreso, chama pelos seus companheiros, que rapidamente cercam o Kenshin. Então, após derrotar todos, o Kenshin percebe que o espadachim gigante já saiu para atacar a Kaoru. No dojo, a Kaoru toma um chá oferecido pelo Kai, que finalmente revela sua identidade como um traidor e molestador de garotas. Ele drogou a bebida da Kaoru e começa a pressioná-la a vender o dojo, mostrando que já tem até mesmo a papelada pronta. Quando a Kaoru se recusa, o espadachim gigante entra com seus subordinados. Ele remove a máscara e revela ser o irmão mais novo do Kai. A Kaoru percebe que foi enganada desde o início, pois o Kai estava tentando arruinar a reputação do seu dojo para afastar os alunos e forçá-la a vender o dojo. O gigante domina a Kaoru com facilidade, enquanto o Kai corta o dedo dela para obter uma impressão digital nos documentos. Mas nesse momento, Kenshin chega ao dojo, furioso após derrotar todos os bandidos do esconderijo. O espadachim ordena que os seus homens ataquem o Kenshin, mas ele os derrota com uma velocidade impressionante. O gigante, aterrorizado, desafia o Kenshin para o duelo, mas ele é derrotado com apenas um único golpe. Feito isso, Kenshin rasga o contrato e confronta o Kai, que acaba desmaiando de medo. A Kaoru então percebe que o Kenshin é o verdadeiro espadachim lendário e que ele nunca mentiu sobre ser o Battousai. O Kenshin evita falar sobre o seu passado, e antes que ele fosse embora, a Kaoru implora para que ele fique e a ajude a restaurar o seu dojo. Ele hesita e se lembra dos perigos de seguir esse caminho, mas ela insiste, dizendo que não se importa com o passado das pessoas. Ela pede para que ele revele o seu verdadeiro nome, e ele fica perturbado por ela ainda não saber, mas admite ser o Himura Kenshin, e por ele estar cansado de viajar, ele concorda em ficar com ela por um tempo. A Kaoru fica encantada, mas a sua
alegria logo dá lugar à dúvida. Ela se lembra de que o Kenshin lutou na guerra de 10 anos atrás. No entanto, ele ainda aparenta ter menos de 30 anos. Ela pergunta sobre sua idade real. Isso pega o Kenshin de surpresa e ele não responde. Algumas semanas depois, mesmo com o nome do dojo limpo, os alunos não retornam, o que deixa Kaoru frustrada. O Kenshin a conforta, dizendo que as coisas boas levam tempo para acontecer. No entanto, a Kaoru volta a perguntar a idade dele, afirmando que ele não parece velho o suficiente para ser um samurai lendário. Ela tenta disfarçar o seu interesse pessoal, sugerindo que a diferença de idade não seria um problema para eles saírem juntos, o que o Kenshin ignora completamente. Mais tarde, o Kenshin e a Kaoru vão a um dojo próximo para que ela possa praticar. No caminho, um pequeno ladrão de carteiras tenta roubar a bolsa do Kenshin, mas a Kaoru consegue pegar o garoto e recuperar a bolsa. O garoto, irritado, a xinga, a chamando de bruxa velha. E enquanto a Kaoru discute com o garoto, o Kenshin, estando totalmente tranquilo, diz que não há necessidade dela ser tão agressiva e devolve a carteira ao garoto, pedindo para que ele tenha mais cuidado para não ser pego da próxima vez. O garoto, furioso, joga a carteira de volta, dizendo que o seu nome é Yahiko Myojin, descendente de samurais de Tóquio, e que ele nunca aceitaria a caridade de alguém. Após dizer isso, o garoto foge, e o Kenshin, impressionado com o orgulho do garoto, diz a Kaoru que o Yahiko já tem o coração de um homem. Depois disso, Kenshin e a Kaoru exploram um mercado. Curiosa, ela pergunta o porquê do espadachim mais forte da revolução se contentar em ser apenas um andarilho, sendo que ele poderia ocupar um cargo importante no governo, mas ela não tem coragem para perguntar isso. Então, ela o manda fazer algumas compras, enquanto segue para visitar uma amiga em um dojo próximo. Quase imediatamente, a Kaoru ouve rumores de que a polícia prendeu um homem com uma espada. Preocupada, ela corre para o local e descobre que o Kenshin está cercado pelos policiais. O Kenshin, para evitar confusão, decide se render. Nesse momento, o Yujiki chega, que no caso é um policial arrogante e racista. Ele empurra os outros oficiais para o lado e declara que ele mesmo irá lidar com o Kenshin. Mesmo sabendo que o Kenshin deseja se render, o Yujiki o provoca e exige que ele desembanhe sua espada. Quando a Kaoru aparece, preocupada com o Kenshin, o Yujiki vê uma oportunidade e ordena que os seus homens a capturem como refém. Ele ameaça cortar suas roupas se o Kenshin não reagir. As pessoas ao redor começam a protestar contra a brutalidade do policial, mas as pessoas recuam quando o Yujiki ordena que os seus homens ataquem qualquer pessoa que mostre resistência. Cansado de toda essa situação, o Kenshin desembainha sua espada, prometendo proteger a Kaoru e qualquer outra pessoa presente. O Yujiki, satisfeito por ter conseguido provocar o Kenshin, declara que vai matá-lo em nome da autodefesa, mas o Kenshin o derrota facilmente, mesmo tendo que lidar com vários policiais ao mesmo tempo. E quando só restava o Yujiki, o capitão da polícia chega acompanhado de um convidado especial, que imediatamente reconhece o Kenshin como lendário espadachim. O convidado é o Yamagata, um antigo aliado do Kenshin na Revolução. Ele pede para que o Kenshin se torne um oficial de alta patente, mas o Kenshin recusa, dizendo que ele não quer mais que o seu sustento seja matar pessoas. O Yamagata tenta convencê-lo, lembrando de que a revolução só foi possível graças a ele, mas o Kenshin reafirma, dizendo que não é mais o homem que era no passado. Enquanto se afastam, o Yamagata comenta que a era dos samurais acabou e que o Kenshin não pode fazer mais nada sozinho, mas o Kenshin, colocando o ombro na mão da Kaoru, responde que ele ainda tem poder para proteger aqueles que ele ama, o que deixa o Yamagata sem palavras. A Kaoru finalmente entende o porquê do Kenshin ter escolhido a vida como um andarilho. Ele fez isso para deixar para trás a violência e usar sua espada apenas para proteger as pessoas. Enquanto isso, o Yahiko, inspirado na bravura do Kenshin, enfrenta os gangsters para quem trabalhava, declarando que não vai mais fazer o trabalho sujo deles. Ele acaba apanhando e os bandidos decidem usá-lo como exemplo. Por sorte, a Kaoru, que estava voltando do mercado, vê o Yahiko sendo levado e decide ajudá-lo. Os gangsters levam o Yahiko para o esconderijo deles e começam a espancá-lo na frente do chefe. Apesar disso, ele continua se recusando a trabalhar para eles. O chefe, irritado, diz que o Yahiko não é um samurai, por mais que ele diga ser, e que ninguém sobrevive só de orgulho. Em resposta, o Yahiko cospe no chão, deixando os gangsters ainda mais furiosos. Eles o agridem enquanto o insultam, dizendo que o pai dele era um rebelde inútil e que sua mãe morreu de doenças após se prostituir. O Yahiko, cheio de raiva, não deixa isso passar e morde as partes íntimas do homem que falou mal dos seus pais. Ele grita que os seus pais eram pessoas honradas, algo que nenhum deles seria capaz de entender com seus cérebros do tamanho de uma ervilha. O chefe dos gangsters, tomado pela fúria, se prepara para cortar o Yahiko. Porém, nesse momento, a porta do esconderijo se abre, revelando o Kenshin. Sem alterar o tom de voz, o Kenshin ordena que eles soltem o garoto. Um dos gangsters tenta confrontá-lo, mas o Kenshin o derruba com um único golpe que o lança pelo telhado. Em seguida, ele encara o chefe e avisa que todos os guardas dele já foram derrotados e que se ele não cooperar, ele terá o mesmo destino. A aura assustadora do Kenshin deixa o chefe apavorado e ele concorda
concorda em liberar o Yahiko. O Kenshin oferece sua mão para ajudar o Yahiko a se levantar, mas o garoto se afasta com um tapa, dizendo que ele não precisa de ajuda para lutar suas batalhas. O Kenshin, sem perder a calma, se desculpa por tê-lo subestimado, mas decide carregá-lo de qualquer forma, pois o garoto precisa de cuidados médicos. Enquanto é carregado, Yoriko chora de frustração, lamentando sobre o fato dele ser fraco. Ele declara que quer se tornar forte para defender a honra dos seus pais. Um tempo depois, quando Kenshin chega ao dojo da Kaoru, ele apresenta o Yahiko e pede que ela o aceite como um aluno. Nenhum dos dois gosta da ideia. O Yahiko chama a Kaoru de velha esquisita e ela o chama de criança fedida, que provavelmente deve estar com a calça toda melada de medo. Apesar das brigas, a Kaoru precisa de um aluno e o Yahiko precisa de um mestre. Então eles acabam aceitando essa situação. Mesmo depois de entrar no dojo, o Yahiko continua ofendendo a Kaoru e se recusa a reconhecê-la como sua mestre. Ele insiste que o Kenshin o ensine, mas o Kenshin se recusa, dizendo que não pretende passar adiante seu estilo de luta mortal. Chateado, Yahiko provoca Kaoru, dizendo que ela é uma professora inútil, já que os seus antigos alunos não voltaram. Ele espera que ela revide, mas ao vê-la triste, o garoto fica sem graça e não sabe mais o que dizer. Nesse momento, dois ex-alunos da Kaoru chegam ao dojo feridos, seguidos por dois agressores armados. A Kaoru nocauteia os homens para proteger os rapazes, que explicam que se envolveram em uma briga com bêbados que estavam assediando as pessoas. Os bêbados voltaram com mais amigos para se vingar, e logo apareceram em um maior número. A Kaoru manda todos se esconderem no dojo, mas o líder dos agressores, uma drag queen diferenciada, promete mostrar o poder de sua gangue. Lá dentro, o Kaoru se preocupa porque o Kenshin saiu para fazer compras, e agora eles estão sozinhos. O Yahiko também desconfia dos dois alunos, e percebe que ambos estão mentindo. Ele sente o cheiro de álcool neles, e aposta que eles são os bêbados que causaram toda a confusão. Quando os dois desviam o olhar, a Kaoru percebe que o Yahiko estava certo, e antes que possam processar essa informação, a parede do dojo é destruída. Os agressores usaram um canhão de madeira, uma arma improvisada para intimidá-los. O líder ameaça matar quem se atrever a enfrentar sua gangue. O Yahiko não se contém e confronta os dois rapazes, chamando-os de covardes sem caráter, que fugiram durante crises anteriores e agora buscam abrigo depois de cometerem crimes. Nesse momento, a drag queen entra para resolver os seus problemas pessoais com esses dois garotos. O Yahiko está disposto a deixar os dois rapazes pagarem pelos seus erros, mas a Kaoru não concorda e decide enfrentar a situação para proteger todos que estão ali. A Kaoru assume a linha de frente e assume a responsabilidade pela conduta dos seus ex-alunos. Ela pede aos gangsters que a punam, mas poupem os três rapazes. A drag queen está prestes a responder, cheia de charme, quando Yahiko dá um chute no rosto dela. Ele se vira para Kaoru, dizendo que não precisa da proteção dela e que ela não precisa carregar o peso de tudo sozinha. Furiosa, a drag queen ordena que os seus homens matem todos. Nesse momento, Kenshin aparece e pergunta o que está acontecendo. Os gangsters, já sabendo dos feitos heróicos dele, ficam um pouco receosos em seguir em frente, mas a drag queen diz que eles simplesmente podem atacá-lo com um canhão de madeira. O Kenshin espera ser atingido. No entanto, no último segundo, ele corta a bala do canhão no meio com sua espada. Ele avisa os gangsters para saírem dali imediatamente, e eles fogem apavorados. O Kenshin então repreende os dois ex-alunos da Kaoru, dizendo para eles nunca mais mancharem o nome do dojo, senão ele irá decepar o aparelho reprodutor deles. Mais tarde, vemos que a Kaoru ainda está triste pelo que aconteceu, e nem mesmo o Kenshin consegue animá-la. Porém, o Yahiko diz a ela para parar de se preocupar com gente fraca, e lembra que agora ela tem um homem de verdade para a ensinar. Ele declara que a partir de agora irá aceitar a Kaoru como sua mestre, e até mesmo a ajudará a reconstruir o seu dojo. Logo, Yahiko começa a treinar, mas ele se distrai com o som do Kenshin cortando madeira em um outro lugar. Enquanto ele está ocupado, a Kaoru chega com uma notícia animadora. Ela encontrou uma pintura feita pelo seu avô, um artista renomado, e pretende vendê-la para sustentar o dojo por pelo menos uma década. Para comemorar, ela leva o Kenshin e o Yahiko a um restaurante. Lá eles encontram três homens bêbados fazendo escândalo, enquanto discutem sobre góticas e mulheres com o corpo de Mewtwo. Do nada, um deles joga uma garrafa que acerta a cabeça do Kenshin. O Yahiko fica indignado com isso e pede para que os bêbados peçam desculpas, mas eles estão embriagados demais para ouvir. A funcionária do restaurante tenta acalmá-los, mas é atacada, e um homem chamado Sanosuke a defende. Ele critica os bêbados, os chamando de hipócritas por ficarem falando sobre góticas e mulheres com o corpo de Mewtwo, para no fim atacar uma linda moça. A provocação funciona, e os bêbados o desafiam para uma briga do lado de fora. O Kenshin e os outros vão assistir
resistir, e o Sanosuke pede que eles o ataquem primeiro, e um dos bêbados tenta acertá-lo com uma arma escondida, mas acaba se machucando. O Sanosuke declara que pode derrotá-los usando apenas um dedo, e cumpre sua promessa, derrubando o bêbado com um toque na testa. O outro bêbado saca uma espada, mas o Kenshin o intimida, dizendo que não permitirá que essa briga vá tão longe. O homem foge apavorado, e o Sanosuke pergunta ao Kenshin se ele está bem. Ele comenta que percebeu que o Kenshin não se esquivou da garrafa porque ela poderia ter atingido a Kaoru. O Kenshin diz que o homem está exagerando, mas o Sanosuke responde que gostou da atitude dele e o desafia para um duelo. O Kenshin, no entanto, recusa, e o Sanosuke vai embora, exibindo as letras escritas nas costas de sua camiseta. Depois disso, enquanto os nossos personagens principais discutem se o Sanosuke é uma pessoa boa ou uma má pessoa, a funcionária do restaurante aparece, dizendo que ele não pagou a conta. A verdade é que o Sanosuke é um mercenário, contratado pelo Kai para matar o Kenshin. O Sanosuke inicialmente rejeita o pagamento, mas ele muda completamente de ideia quando o Kai revela que o Kenshin é o lendário Battlesai. Empolgado com a chance de uma boa luta, o Sanosuke começa a investigar o passado do Kenshin. Mais tarde, ele aparece no dojo. O Kenshin sente sua presença antes mesmo de ele entrar e vai ao seu encontro. O Sanosuke se apresenta e declara que foi contratado para matar o lendário Battlesai. Ele revela o passado do Kenshin, dizendo que ele serviu como assassino e espadachim para o exército imperial, ganhando sua fama como espadachim lendário. O Sanosuke afirma que todos os imperialistas são hipócritas que falam de justiça, enquanto enchem seus próprios bolsos, e logo em seguida declara que pretende derrotar o Kenshin em uma luta justa. Enquanto isso, o Kai e o outro cúmplice observam de longe, esperando que o Sanosuke enfraqueça o Kenshin o suficiente para que eles possam matá-lo usando um revólver. Porém, o Kenshin já percebeu a intenção deles e pede para que ambos saiam das sombras. Enquanto os irmãos tremem e suam de nervoso, o Sanosuke também os manda sair das sombras, e assim que eles se aproximam, ele toma a arma do Kai e a destrói, declarando que não deixará nenhum covarde atrapalhar sua luta. Em seguida, o Sanosuke se volta para o Kenshin e sugere que eles vão para o lugar mais amplo brigar, onde ele possa usar sua arma com mais liberdade. Eles se dirigem à beira do rio, onde o Sanosuke revela uma espada gigante. Ele se gaba dizendo que pode esmagar qualquer coisa com sua espada, e avança com um golpe poderoso. O Kenshin, com sua agilidade, desvia do ataque e em seguida aparece atrás do Sanosuke, o lançando para longe com um único golpe. Apesar do impacto, o Sanosuke se levanta e declara que o seu verdadeiro poder está em suportar golpes devastadores sem se abalar. Ele afirma que a vitória não é de quem é mais forte, mas sim daquele que não desiste. O Kenshin diz que ele deveria guardar esse discurso para quando realmente ganhasse. Então, o Sanosuke anuncia o início da segunda rodada e ataca o Kenshin novamente com sua espada gigante. O Kenshin desvia com facilidade, subindo na lâmina dele para desequilibrá-lo. Depois, ele salta e desfere uma sequência de golpes rápidos, acreditando que nem mesmo o Sanosuke poderia resistir a tantos ataques consecutivos. O Sanosuke cai atordoado, percebendo que o Kenshin está em um nível completamente diferente, quase inalcançável. Enquanto o Sanosuke começa a perder a consciência, ele se lembra dos eventos que marcaram sua vida. Há 10 anos atrás, ele fazia parte do exército de Sekio, um esquadrão do exército revolucionário imperial, que prometia as melhores políticas para chegar ao poder. O líder do grupo, o Sagara, era um homem honrado que lutava pela verdadeira igualdade. O Sanosuke admirava tanto seu capitão que desejava carregar o seu sobrenome, acreditando completamente em um mundo onde até mesmo os plebeus poderiam ter esse direito. No entanto, um dia, o exército imperial declarou que o exército de Sekio era falso e espalhava mentiras. Tudo isso numa tentativa de rebaixá-los para evitar críticas às suas políticas. O Sagara, ao voltar ao quartel-general para se planejar, acabou sendo capturado e executado pelos imperialistas. O Sanosuke, que havia ficado para trás, apenas recebeu essa notícia devastadora. E naquele momento ele percebeu que os imperialistas são hipócritas, que traíram e destruíram a sua figura paterna. Ele jurou vingança, carregando esse ódio por anos. Essa lembrança reacende a determinação do Sanosuke, que se levanta e declara que não pode perder. Ele afirma que derrotará todos os imperialistas em nome do exército de Sekio. O Kenshin, surpreso ao ouvir esse nome, baixa a guarda por um instante, permitindo que o Sanosuke o ataque. O Kai, também vendo essa chance, dispara contra o Kenshin, zombando ao afirmar que havia trazido mais de uma arma. No entanto, Kenshin bloqueia a bala com o punho de sua espada, surpreendendo a todos. A Kaoru cai de joelhos, aliviada pelo seu futuro marido estar seguro. O Kai então tenta usar a Kaoru como refém, ordenando que o seu irmão a pegue. O Sanosuke, no entanto, atira sua espada gigante contra o homem, ferindo seu nariz e exigindo que ele pare de interferir. O Kenshin aproveita o momento para enfrentar o Kai, que saca outra arma. Com precisão e controle, o Kenshin usa um golpe rápido e decisivo, que incapacita rapidamente
o Kai sem tirar sua vida. E enquanto o Kai rola de dor pelo golpe que levou, o Kenshin declara que homens como ele merecem carregar a palavra mal escrita nas costas, assim como os imperialistas que ele tanto despreza. O Sanosuke chama o Kenshin de volta à luta e vira a ponta afiada de sua espada para ele. O Sanosuke, por sua vez, começa a girar sua espada gigante, aumentando a força do ataque com um movimento de rotação, enquanto Kenshin apenas assume sua posição básica de combate. Os dois colidem e a espada do Kenshin corta a arma do Sanosuke ao meio. O Kenshin então salta e aplica um golpe direto na cabeça do Sanosuke, mas ele continua de pé. O Kenshin reconhece que o Sanosuke é o homem mais forte que ele já enfrentou, mas declara que essa luta chegou ao fim. Mesmo assim, o Sanosuke insiste, dizendo que não irá perder para um porco imperialista. O Kenshin, já sem paciência, dá um soco nele e afirma que o exército de Sekio não ensinava vingança, mas a revolução. O Sanosuke recusa as palavras de um ex-imperialista, mas a Kaoru e o Yahiko defendem o Kenshin, afirmando que ele é um homem bom, que não faz parte daquele sistema. O Kenshin se aproxima do Sanosuke e explica que, embora a revolução tenha sido um sucesso e o governo tenha mudado, ainda existem pessoas presas à infelicidade do passado. Ele afirma que a sua missão é levar a felicidade às pessoas como forma de perdão pelos males que ele cometeu. O Sanosuke percebe a semelhança do Kenshin com o idealismo do seu antigo capitão e finalmente aceita sua derrota, caindo no chão. No dia seguinte, o Kenshin está pensativo sobre o seu passado e as palavras do Sanosuke. Então, a Kaoru convida para almoçar. Porém, ao chegarem a um restaurante, eles encontram o Sanosuke brigando com os mesmos 3 bêbados de antes. O Sanosuke diz que a sua personalidade não mudará tão fácil e que ele nunca perdoará os imperialistas, mas ele reconhece que o Kenshin não é mais o assassino frio que costumava ser. Ele avisa que ficará por perto para vigiar o Kenshin, garantindo que ele não saia do caminho de paz novamente. E isso faz o Kenshin o achar uma pessoa bem peculiar. Logo, Sanosuke acaba se tornando um aproveitador do dojo da Kaoru, tendo até mesmo a audácia de reclamar da comida gratuita. A Kaoru fica furiosa e atira panelas e peixe nele, mas o Sanosuke usa o Kenshin como escudo. Enquanto todos brigam, o capitão da polícia chega com um pedido para o Kenshin. Ele explica que um assassino tem atacado os ex-imperialistas. O assassino sempre envia um aviso com a data e a hora exata que cometerá o crime, e mesmo com um reforço na segurança, esse assassino sempre consegue cumprir sua promessa. Um sobrevivente relatou que ficou paralisado diante do assassino, o que deixa o Kenshin intrigado, pois ele parece reconhecer tal técnica. Ele aceita o pedido e é levado até o homem que deve proteger, um indivíduo baixo, gordo e arrogante, cuja única virtude parece ser sua riqueza e influência. Quando o homem reconhece o Kenshin como seu antigo superior no exército imperialista, ele imediatamente fica submisso. O Sanosuke também está lá e reconhece os guardas contratados como adversários que ele já derrotou antes. Enquanto aguardam a chegada do assassino, o Kenshin e o Sanosuke jogam xadrez japonês. Durante o jogo, o Sanosuke comenta que o Kenshin parece saber quem é o agressor. De repente, eles ouvem um grito e percebem que o assassino já está no local. Quando o relógio marca a hora exata, um guarda é morto por um corte vindo por trás e o assassino entra pela janela. O Kenshin sente a maldade em seus olhos e começa a suar. O homem gordo oferece dinheiro e cargos aos seus guardas para que eles enfrentem o assassino, mas todos são mortos instantaneamente. O Sanosuke impede os outros de avançar, mas o assassino usa sua técnica secreta, paralisando todos com um simples olhar. Mesmo assim, o Sanosuke consegue se mover e desafia o assassino, impressionando com sua força de vontade. O Kenshin se aproveita da situação e ataca, percebendo que agora está lutando contra alguém no mesmo nível que ele. O Kenshin é ferido, mas consegue cortar o chapéu do assassino, revelando sua identidade como Jin, um mestre espadachim lendário que lutava por qualquer lado que lhe proporcionasse mais mortes. O Jin usa sua técnica de paralisia no Kenshin, mas ele resiste com sua força de espírito e o desafia novamente. O Jin tenta matar o homem gordo, mas o Sanosuke quebra sua espada no último instante, salvando. O Jin apunhala o braço do Sanosuke com a lâmina quebrada, e o Kenshin se aproveita da abertura para ferir o Jin, libertando todos da paralisia. Ferido, o Jin foge, prometendo que o Kenshin será o seu próximo alvo. Ele também provoca o Kenshin, dizendo que da próxima vez ele deveria usar uma espada de verdade para lutar, e vai embora. Quando o Kenshin retorna para casa, ele explica ao Sanosuke que o feitiço de paralisia do Jin não era uma magia nem mesmo um truque, mas uma combinação de hipnose e confiança esmagadora, o que todos chamam de espadas de aura, capaz de intimidar e congelar os mais fracos. O Sanosuke comenta que o Jin cavou sua própria cova ao desafiar o homem mais forte do mundo, mas o Kenshin não compartilha da mesma confiança. Ele sabe que, embora não tenha matado ninguém nos últimos 10 anos, o Jin tem treinado muito e está cada vez mais perigoso. O Kenshin decide que precisa enfrentar o Jin sozinho e pede ao Sanosuke que cuide da Kaoru e do Yahiko. O Sanosuke volta ao dojo e conta tudo a Kaoru, que fica preocupada. Ela insiste em procurar o Kenshin, não por achar que ele pode perder, mas porque sente que mesmo ele vencendo, ele pode acabar
acabar partindo em uma nova jornada e deixá-la para trás, solteira, sozinha, sem um marido. O Sanosuke tenta impedir, afirmando que seria perigoso ela sair sozinha, mas ela responde que prefere fazer isso ao ficar sozinha, sem o Kenshin. Do outro lado da tela, o Kenshin espera o Jin perto de um rio. Ele sente uma presença assustadora, e para sua surpresa, é a Kaoru que aparece. Ela conta que o Sanosuke lhe falou tudo, e que ela quer estar ao lado dele. O Kenshin explica que não pode lutar enquanto tenta protegê-la e pede para que ela volte. A Kaoru concorda, mas lhe dá sua fita favorita como amuleto, pedindo que ele a devolva depois da vitória, como uma promessa de que ele não irá embora. O Kenshin promete que não a deixará, e a Kaoru sorri estando feliz, porém de repente, o Jin aparece e a sequestra diante dos olhos do Kenshin, que fica em choque. O Jin provoca o Kenshin, dizendo que ele deveria levar isso mais a sério, agora que a sua mulher foi levada. Ele deixa uma carta desafiando o Kenshin a lutar a sério. O Kenshin lê o bilhete e o rasga antes de ir para o local indicado. Enquanto isso, a Kaoru tenta provocar o Jin, o chamando de covarde por precisar de um refém. O Jin, no entanto, rebate dizendo que quer provocar o Kenshin para despertar suas verdadeiras habilidades. Ele explica que viu o Kenshin na guerra de 10 anos atrás, quando ele fazia parte do esquadrão Shinsengumi. Naquela época, o Kenshin matou 3 dos melhores samurais do grupo em questão de segundos e apenas deixou o Jin vivo para espalhar o medo. O Jin revela que ficou muito mais forte e que agora esse será um confronto épico entre dois mestres. Quando o relógio bate, chegando meia-noite, o Kenshin chega. Sua postura e expressão mudaram completamente, o que deixa o Jin muito animado. Ele diz que finalmente está diante do verdadeiro Battlesai e a luta é intensa e equilibrada. O Kenshin pressiona o Jin, combatendo suas técnicas de paralisia e rastreando seus movimentos, até que ele encontra a oportunidade perfeita para desarmá-lo. Porém, o Jin revela um golpe oculto. Ele saca uma lâmina escondida e atinge o Kenshin antes de chutá-lo para longe. Desapontado, o Jin afirma que o Kenshin ainda não está lutando a sério, e para forçá-lo, o Jin usa o seu feitiço de paralisia na Kaoru, ao ponto dos seus pulmões pararem completamente de funcionar. Ele diz ao Kenshin que ele tem 2 minutos antes da sua mulher morrer sufocada, e ele só pode a salvar o matando. Furioso, o Kenshin se move mais rápido que o Jin e consegue quebrar o seu nariz com um golpe. O Jin se diverte ao ver esse lado assassino do Kenshin novamente, mas o Kenshin, tomado pela raiva, promete que vai matá-lo. O Jin tenta atacar, mas recua, intimidado pela intenção assassina do Kenshin. Ele afirma que a Kaoru só pode se libertar de 2 formas, com a força de vontade dela ou com a morte dele. O Jin então olha para o reflexo de sua espada e usa uma técnica de auto-hipnose, elevando sua confiança ao extremo e manifestando seu corpo perfeito. Ele demonstra sua força ao partir uma pedra em 6 com um único golpe de sua espada e avisa o Kenshin que usará essa técnica contra ele. O Kenshin, no entanto, mantém sua calma e responde que nada importa, pois o Jin já está condenado. O Kenshin assume sua postura de combate final e usa uma técnica lendária de saque rápido que o permite derrotar o seu inimigo antes que ele sequer perceba. O Jin, percebendo o perigo, fica apavorado. Ele sabe que está diante do verdadeiro Battlesai e que talvez essa seja sua última luta, mas ainda estando levemente convencido de que pode convencer o Kenshin, o Jin tenta se esquivar do seu golpe final. Ele corre na direção do Kenshin, acreditando que a espada cega do seu adversário fará com que o ataque seja mais lento, o que permitirá que ele desvie e contra-ataque. Quando o Kenshin ataca, o Jin mal consegue evitar o golpe e tenta reagir, mas o Kenshin utiliza sua bainha para executar um saque rápido, quebrando completamente o braço do Jin. Caído no chão, o Jin ouve o Kenshin declarar que ele deve se preparar para morrer, enquanto aponta sua lâmina afiada em sua direção. O Kenshin afirma que não tem escolhas, a não ser voltar a ser um assassino para salvar a Kaoru. A Kaoru fica preocupada, pois ela não quer que o Kenshin retome sua antiga vida de matador. Ela se debate e grita seu nome, conseguindo se libertar do feitiço de paralisia com a força do amor. O Kenshin para imediatamente ao ouvir o grito dela e corre para o seu lado. A Kaoru fica aliviada por tê-lo impedido de matar novamente. Nesse momento, Jin surge por trás do Kenshin com sua espada apontada. O Kenshin então declara que a luta acabou e que o Jin deve esperar a polícia. No entanto, Jin se recusa, e antes que o Kenshin possa agir, ele apunhala a si mesmo. Chocado, o Kenshin ouviu o Jin dizer que aquele era o destino das escolhas que ele fez. Ele confessa que trabalhou para o governo imperial, eliminando pessoas indesejadas, e que ninguém que entra no caminho do derramamento de sangue consegue escapar ileso. O Jin admite que cometeu um erro ao desafiar o Kenshin, o que o levou à sua ruína. Sorrindo, ele diz que observará o Kenshin do inferno para ver por quanto tempo ele conseguirá manter a fachada de espadachim vagabundo. Após essas palavras, o Jin morre. O Kenshin, abalado, decide deixar o resto com a polícia e vai para casa com a Kaoru. Ela o agradece por ele ter salvo sua vida, mas o Kenshin a agradece de volta por ela tê-lo impedido de matar o Jin. Ele devolve a fita da promessa, mas ela está manchada de sangue. Furiosa, a Kaoru persegue, enquanto ele apenas tenta se desculpar. De volta ao dojo, a vida retorna ao normal, mas o Kenshin continua refletindo sobre as palavras do Jin. Mesmo sabendo que a
a sua verdadeira natureza é a de um assassino, ele reafirma sua decisão de viver como um espadachim vagabundo, que nunca mais tirará uma vida. Depois disso, em um dia qualquer, o Yahiko conta a Kaoru que o Kenshin e o Sanosuke saíram juntos. O Sanosuke praticamente arrastou o Kenshin para um jogo de dados, usando as habilidades de observação do amigo para prever os resultados. O Kenshin acerta todas as apostas, e o Sanosuke aproveita para ganhar dinheiro dos amigos. No entanto, a diversão acaba quando um dos amigos do Sanosuke aparece com notícias de que um outro amigo dele sofreu uma overdose de drogas. O Sanosuke, já irritado com o negócio das drogas, fica ainda mais furioso quando uma mulher entra correndo no local, fugindo de perseguidores. Ela vê o Kenshin com sua espada e imediatamente se agarra nele, pedindo proteção contra os homens que chegam logo atrás dela. O Sanosuke, ainda nervoso, dá um soco no rosto de um deles e manda eles sumirem. Os homens o ameaçam, dizendo que trabalham para o exército privado do maior empresário da região. Mas o Sanosuke não se intimida e os nocauteia. Os amigos do Sanosuke ficam preocupados ao perceber que os homens trabalham para o Kanryu, um magnata conhecido por seus negócios sujos. O Kenshin pergunta à mulher se ela tem alguma ligação com o Kanryu, mas ela nega. Nesse momento, uma voz estranha chama a mulher de Megumi, dizendo que ela é uma mentirosa. Todos se voltam e veem um homem pequeno, com aparência bizarra, semelhante a um goblin, que entrou sem ser notado por ninguém. A Megumi o confronta, dizendo que não pertence mais ao Kanryu, mas o homem ri, afirmando que ela nunca poderá escapar. Os dois homens tentam enfrentá-lo, mas ele atira neles com balas disparadas dos seus dedos, machucando os dois. E quando o Goblin tenta atirar na Megumi, o Kenshin age rápido, usando um tapete como cobertura e bloqueando os tiros com sua bainha. Antes que o Goblin pudesse atacar novamente, o Kenshin e o Sanosuke o nocauteiam. Impressionada com a força dos dois, especialmente a do Kenshin, a Megumi pede que eles a protejam do Kanryu, oferecendo dinheiro ou seus favores noturnos em troca. O Sanosuke, ainda irritado, exige que ela explique toda a situação, já que os seus dois amigos se machucaram por causa dela. Durante a conversa, alguns pacotes caem das mangas da Megumi, e um dos homens identifica como sendo as drogas, que têm se tornado cada vez mais populares na região. Enquanto isso, a Kaoru se preocupa com a demora do Kenshin. O Yahiko brinca, dizendo que ele pode estar ganhando muito dinheiro ou perdendo tudo. Ele diz que é possível que o Kenshin volte somente de cueca, e ao pensar nisso, a Kaoru fica envergonhada. Do nada, a Kaoru ouve a voz do Kenshin e corre para cumprimentá-lo, mas ela fica chocada ao ver uma mulher desconhecida com ele. O Kenshin tenta explicar a situação, mas o Sanosuke o interrompe, dizendo que eles ganharam a Megumi em um jogo de azar. Ele pede para que o Kenshin esconda a verdade, para não envolver a Kaoru e o Yahiko no assunto das drogas. O Kenshin acaba aceitando a sugestão. Mesmo assim, ele afirma que a declaração do Sanosuke não faz sentido, e a Kaoru, indignada, lhe dá um tapa, dizendo que nunca imaginou que ele se rebaixaria tanto. A Kaoru pede para a Megumi ir embora, prometendo ensinar boas maneiras aos dois homens, mas a Megumi se agarra ao Kenshin, dizendo que não tem intenção alguma de se afastar dele. O Yahiko, vendo toda a cena, brinca dizendo que o Kenshin é sua inspiração de vida em mais um sentido agora, mas ele acaba levando um tapa da Kaoru por conta disso. A Kaoru tenta convencer a Megumi a ir embora, mas é provocada quando a Megumi diz que pode satisfazer o Kenshin melhor do que ela. E isso, de certa forma, faz a TPM da Kaoru chegar mais cedo. Então ela acaba expulsando os dois homens e a Megumi do dojo. Fora do dojo, o Sanosuke e o Kenshin pressionam a Megumi para que ela explique sua ligação com as drogas. A Megumi, no entanto, insiste que são assuntos pessoais e que ela ainda não confia o suficiente neles para contar. Nesse momento, um dos amigos do Sanosuke chega correndo, avisando que os dois homens que perseguiam a Megumi foram encontrados mortos na beira do rio. A Megumi comenta friamente que o Kanryu os eliminou por serem inúteis. O Kenshin, atento, percebe que há outras presenças ao redor e logo avista o Goblin ao lado de um homem alto e de outro homem usando óculos. A Megumi revela que o homem, que tem feições de cavalo, é o líder de uma brigada ninja conhecida como Onewa Banshu. Eles foram contratados pelo Kanryu. O Kenshin percebe que a situação é mais perigosa do que ele imaginava e decide que não pode deixar a Megumi sozinha, mesmo que ela ainda não confie totalmente neles. Mais tarde, durante a noite, o Kenshin se reúne com a Megumi para obter mais informações sobre os inimigos. Ela explica tudo o que sabe sobre os guardas do Kanryu, mas alerta que nem mesmo o Kenshin será capaz de enfrentar os ninjas Onewa Banshu. Enquanto isso, a Kaoru, escondida, observa a conversa. O Sanosuke acaba percebendo e brinca com a cara dela, dizendo que espionar não é um bom hábito. Envergonhada, a Kaoru reclama que nesse ritmo, o Kenshin pode ser roubado. O Sanosuke garante que o Kenshin está apenas ajudando a Megumi por ser um homem bondoso demais. Logo depois, o Kenshin aparece com informações sobre o número de inimigos e avisa que os ninjas provavelmente já descobriram a localização do dojo, e ele promete proteger melhor a Kaoru
Kaoru desta vez, e ela fica totalmente envergonhada antes de exigir uma explicação assim que tudo terminar. O Yahiko surge debaixo do piso, reclamando por ter sido deixado de fora da equipe Kenshin. Ele insiste que lutará ao lado deles, mesmo com a Kaoru preocupada. Depois disso, enquanto o Yahiko e o Sanosuke discutiam, a Megumi lembra com tristeza de como ela já teve amigos e familiares no passado, até que de repente uma explosão sacode o portão do dojo. Todos correm para fora e encontram um homem gigante, parecido com um ogro vermelho, chamado Ryotoko. Ele exige que o Kenshin devolva a Megumi. O Sanosuke decide enfrentá-lo, pois gosta de desafiar adversários maiores, mas o Kenshin o alerta para ter cuidado com possíveis truques. Durante o combate, o gigante começa a cuspir fogo, forçando o Sanosuke a recuar. O Kenshin então intervém, mas o Ryoto continua cuspindo chamas, surpreendendo a todos. Enquanto isso, a Megumi tenta fugir, mas a Kaoru a impede, dizendo que o Kenshin está lutando para protegê-la e que ela deve assistir. O Ryotoko bebe mais gasolina para recarregar suas chamas. Nesse momento, o Sanosuke percebe o truque do adversário e avança, enfiando o punho na boca do Ryotoko e retirando seu tanque de combustível. Mesmo assim, o gigante tenta resistir, mas o Sanosuke o derruba com um chute certeiro. No entanto, o Goblin aparece novamente, escondido entre os arbustos. Ele dispara uma bala perfurante na direção da Megumi. O Kenshin percebe a ameaça e grita, mas parece ser tarde demais. Nesse momento, Yahiko, em um ato corajoso, se joga na frente da Megumi, bloqueando o tiro com o braço. A Kaoru corre para socorrê-lo, repreendendo-o por sua imprudência, mas o Yahiko insiste que quer fazer parte da missão da equipe Kenshin e proteger a Megumi. Após dizer isso, Yahiko desmaia, e o Goblin começa a rir, dizendo que o garoto não vai durar nem mesmo uma hora por conta do veneno da bala. O Kenshin, tomado pela fúria, o ataca, mas o Goblin usa uma técnica de substituição, típica de ninjas. Logo em seguida, o Kenshin percebe um homem mascarado com uma aparência assustadora e de braços bem definidos. Esse homem, chamado Hanya, chega para salvar o Goblin. O Kenshin nota que o Hanya é forte e se prepara para enfrentá-lo, mas o Hanya declara que não vai arriscar a sorte e decide recuar, levando o Goblin com ele. O Kenshin tenta impedir, exigindo que o Goblin o dê um antídoto para o veneno que ele usou no Yahiko. O Hanya, no entanto, recusa, dizendo que eles não têm obrigação de fazer nada pelo garoto. Os dois lutam, mas o Hanya consegue desequilibrar o Kenshin e fugir com o Goblin. Enquanto isso, no dojo todos estão desesperados tentando salvar o Yahiko. O Kenshin sugere sugar o veneno, mas quando a Kaoru se oferece para fazer isso, a Megumi intervém e a impede, dizendo que esse trabalho só pode ser feito por profissionais. A Megumi analisa os sintomas e rapidamente identifica o veneno. Ela pede a Kaoru que chame um médico e também pede para que ela providencie alguns ingredientes. O médico segue as instruções da Megumi e consegue salvar o Yahiko. Ele fica impressionado com o conhecimento de quem escreveu a receita e pergunta se a mulher se chama Megumi. O Kaoru e o Sanosuke ficam surpresos e o médico explica que a Megumi vem de uma família médica renomada no Japão. Ele conta que o pai dela era um médico brilhante, mas foi convocado para a guerra, onde acabou morrendo. Desde então, a Megumi ficou sozinha, desaparecendo após a morte do médico com quem ela trabalhava. Enquanto todos estavam ocupados, a Megumi tenta fugir, mas o Kenshin a impede e exige que ela conte a verdade, pois ele adora fofocas. A Megumi então revela que foi forçada a trabalhar para o Kanryu. Ele a obrigou a começar a produzir drogas. Ela diz que se sente culpada por suas ações e que o seu objetivo sempre foi ajudar as pessoas como uma médica. O Kenshin a consola, prometendo protegê-la. A Kaoru, mesmo relutante, diz que a Megumi pode ficar no dojo, mas coloca uma condição, a de que ela não se aproxime do Kenshin, algo típico de uma mulher ciumenta. A Megumi então começa a viver no dojo e até passa a cozinhar diariamente para todos, mas suas interações com Kenshin continuam causando conflitos, e quando Kenshin elogia a comida da Megumi ao invés da comida da Kaoru, ele acaba levando um soco. A Megumi aproveita para provocá-lo, mas o Sanosuke, ainda ressentido, se recusa a comer o que ela prepara, dizendo que prefere a comida da Kaoru. Mais tarde, enquanto a Megumi lava roupas, um velho livreiro aparece. Ele logo revela ser o Hanya, que ameaça envenenar o poço do dojo se ela não for com ele. Sem alternativas, a Megumi o acompanha e é levada até o Kanryu. Ele exige que ela volte a produzir drogas para ele, ameaçando queimar o dojo e matar todos caso ela recue. A Megumi, apavorada, cede, mas deixa uma mensagem de despedida para os outros. Ao encontrar a mensagem, o Kenshin percebe que a Megumi foi capturada. Ele pede ajuda ao Sanosuke, mas ele se recusa, ainda culpando a Megumi pelas mortes causadas pelas drogas. O Kenshin firme diz ao Sanosuke para parar de agir como um covarde e que a Megumi merece ser salva, pois apesar de tudo ela está sofrendo e precisa de ajuda. O Sanosuke, agora envergonhado,
envergonhado com a sua atitude infantil, decide ajudar o Kenshin, enquanto Yahiko, determinado a retribuir a ajuda da Megumi, também insiste em participar, mesmo contra a vontade da Kaoru. O Kenshin e os seus amigos chegam arrebentando o portão principal, derrubando os guardas e enfrentando os soldados do Kangyu sem piedade. Enquanto isso, a Megumi é levada até o Kangyu, que a recebe com deboche e exige que ela volte a produzir as drogas, mas a Megumi, cheia de marra, tira um punhal escondido e o corta, o deixando com cara de apavorada. E quando ela está prestes a atingir o coração dele, o ninja Aoshi aparece e tira o punhal de sua mão como se fosse brincadeira de criança. Com a Megumi rendida, o Kangyu desconta sua frustração, espancando ela, e depois ordena que os seus torturadores consigam a receita da droga. Mas o Aoshi o impede, pedindo para que ele perceba o caos que está acontecendo lá fora. Do lado de fora, o Kenshin está derrubando todos os capangas do Kangyu. O Sanosuke, com sua força bruta, destrói tudo que aparece pela frente, enquanto o Yahiko luta com tudo que tem, mesmo precisando ser salvo pelo Sanosuke de vez em quando. O Yahiko, teimoso, age como se fosse o segundo no comando, e quando os atiradores aparecem, o Kenshin rapidamente derruba o primeiro do grupo, antes que ele consiga atirar. O líder tenta uma nova investida, mas o Sanosuke simplesmente joga o Yahiko contra ele, fazendo o homem cair. O Yahiko pega a arma do inimigo e aponta para ele, que de tão assustado desmaia. Outros atiradores aparecem, mas o Kenshin e o Sanosuke dão conta deles. O Kangyu, assistindo a derrota dos seus guardas, está em choque. Ele se pergunta por que o Kenshin arriscaria tanto por uma simples mulher. O Aoshi, por outro lado, entende a situação. Ele sabe que o Kenshin é o lendário Battlesai e que gente como ele não precisa de grandes motivos para lutar por seus ideais. O Aoshi resolve enfrentar o Kenshin, colocando sua honra como líder dos ninjas Onoa Banshu em jogo. O Kenshin chega à mansão e exige que o Kangyu libere a Megumi. O vilão, apavorado, tenta suborná-lo, oferecendo um ótimo salário e algumas prostitutas, mas o Kenshin só quer saber de resgatar sua amiga. O Kangyu, vendo que não tem saída, pede uma hora para se preparar antes de devolver a Megumi. O Kenshin, calmo, aceita, mas corta um poste de luz e o lança na janela do Kangyu como aviso de que ele não irá aceitar nenhum tipo de enrolação. O Kangyu manda o Aoshi lidar com o Kenshin e decide trancar a Megumi no observatório. No observatório, a Megumi acorda e encontra o Aoshi à sua frente. Ele diz que o Kenshin está lá para resgatá-la, mas ela, com lágrimas nos olhos, chama os seus amigos de idiotas, dizendo que ela não deseja que eles morram por ela. Antes de lutar contra o Kenshin, o Aoshi devolve o punhal da Megumi e sugere que ela use a arma como achar melhor, caso o Kangyu tente torturá-la novamente. Ele afirma que derrotará o Kenshin e agradece a Megumi por ela ter trazido um adversário tão forte. Enquanto isso, o Kenshin entra na missão e encontra o Hanya, o ninja mascarado, esperando por ele. O Kenshin se prepara para o confronto, percebendo que o Hanya tem uma habilidade estranha. Os seus ataques parecem de alguma forma se esticar. O Yahiko, do lado de fora, grita como um torcedor maluco, mandando o Kenshin desviar. O Kenshin, no entanto, percebe que os braços do Hanya têm listras horizontais, que criam uma certa ilusão de ótica, fazendo com que pareçam mais curtos do que realmente são. Ele usa sua espada para calcular a verdadeira extensão do alcance do Hanya, e no momento certo ele desvia do ataque, atingindo o ninja com precisão. O Hanya se levanta, rindo da análise afiada do Kenshin, mas logo sua máscara se quebra, revelando seu verdadeiro rosto, ou melhor, a falta de um rosto. Sem pele, sem lábios, ele é mais feio que o Deadpool, um homem perfeito para fazer um filme de terror. Ele explica que destruiu seu próprio rosto para se tornar um mestre do disfarce, sendo capaz agora de adotar qualquer rosto. Então ele começa a recitar sua história de vida como alguém que está prestes a morrer. Ele cresceu na pobreza, onde roubar e matar eram parte da rotina, algo comum no Brasil. Mas o Aoshi o resgatou daquele buraco e deu sentido à sua existência. O Hanya declara que não vai hesitar em sacrificar sua vida pelo chefe, e com um movimento rápido, ele saca garras afiadas e parte para cima do Kenshin, que consegue desviar e bloquear os ataques, enquanto ambos correm para um confronto decisivo. E apesar de sofrer alguns cortes leves, o Kenshin derruba o Hanya, que desmaia no chão quando suas garras se quebram. Enquanto isso, a Megumi está em seu quarto, refletindo sobre toda a situação. Ela começa a pensar se deveria se entregar ao Kangyu ou lutar até o fim. De repente, o Kangyu bate na porta, se desculpando e dizendo que quer fugir com ela, prometendo uma vida nova onde eles poderiam pagar pelos seus pecados juntos. A Megumi, sem paciência, manda ele ir embora, recusando sua proposta. O Kangyu, furioso, começa a xingá-la e chutar a
a porta, mas ela mantém sua posição firme, sem dar ouvidos. O Kenshin, por sua vez, segue para uma nova sala e, de repente, uma bola de demolição gigante é lançada contra ele. A bola é cortada por Shiki, o guarda-costas imenso do Oniwa Banshu, que usa uma corrente presa à bola para atacá-lo novamente. No entanto, Sanosuke, que estava com o Kenshin, intervém e diz que ele cuidará do Shiki, enquanto Kenshin vai atrás da Megumi. O Kenshin, com o Yahiko ao seu lado, começa a correr, e o Shiki permanece ali, tendo plena confiança de que ele pode derrotar o Sanosuke sozinho. O Sanosuke o desafia para uma luta justa, sem truques, e logo os dois começam a lutar de forma intensa. O Shiki usa a corrente da bola para atacar, mas o Sanosuke consegue rasgar a corrente, mostrando sua força e determinação. Eles trocam socos poderosos, e o Shiki, com um golpe forte, joga o Sanosuke contra a parede, e começa a pensar que ele já havia o derrotado. Mas o Sanosuke se levanta e com um golpe final, ele derruba o Shiki no chão, dizendo que ele deveria tentar lutar contra o Kenshin se realmente se achava forte. Enquanto isso, o Kenshin chega até o Aoshi, e os dois finalmente se enfrentam. O Kenshin, estando completamente sério, pede que o Aoshi revele a localização da Megumi, mas o Aoshi se recusa a dar a resposta, dizendo que só falará depois de ser derrotado. O Kenshin percebe que essa batalha não será fácil, pois o Aoshi é habilidoso com espadas e também é um mestre habilidoso de artes marciais ninjas. Eles rapidamente começam a lutar intensamente. O Kenshin, embora rápido, começa a sofrer com os socos e chutes do Aoshi, que começa a falar sobre sua raiva e ódio pelos imperialistas e como ele se sente traído por não ter lutado na revolução. O Aoshi acredita que se ele tivesse lutado, ele poderia ter mudado completamente o destino da guerra. Ele se sente como um soldado traído que nunca teve a chance de lutar pela verdadeira causa. O Kenshin, por sua vez, responde que na guerra ninguém pode ser considerado completamente certo ou errado, mas a ideia do Aoshi de queimar uma cidade inteira para vencer é equivocada. O Kenshin não aceita isso, pois mesmo na guerra o seu objetivo não era vencer a qualquer custo, mas proteger as pessoas e seguir seus próprios ideais. Ele jura impedir o Aoshi, não apenas como um espadachim, mas também como alguém que defende a paz. A luta entre eles se intensifica, com o Kenshin se movendo em altíssima velocidade. O Kenshin ataca, mas o Aoshi consegue bloquear os ataques e contra-atacar com golpes poderosos. O Kenshin sente o seu corpo ficando mais lento, mas não desiste. O Yahiko, que está assistindo, grita para ele se levantar. O Kenshin, cansado e com os ferimentos se acumulando, ainda carrega uma forte determinação em seus olhos. Ele diz que encontrou uma forma de passar pela defesa do Aoshi e que agora ele vai lutar com tudo que tem para salvar a Megumi e derrotar seu inimigo. O Aoshi desafia o Kenshin a mostrar tudo que ele tem, e eles começam a luta novamente. O Kenshin segura sua espada pela lâmina, o que desequilibra o Aoshi, permitindo que ele acerte um golpe em seu pescoço. O Kenshin percebe que devido ao comprimento da espada do Aoshi, ele pode controlar a distância, mas se ele encurtar a própria espada, ambos vão lutar sob as mesmas condições. O Aoshi, impressionado com a coragem do Kenshin ao segurar sua espada pela lâmina, decide mostrar a verdadeira essência de um ninja. Ele ataca com um movimento rápido e imprevisível. O Kenshin, no entanto, não consegue bloquear o golpe e é atingido. O Aoshi diz que a sua dança da espada ilusória é invencível e que ele nunca falhou ao usá-la. O Yahiko tenta ajudar, sacando sua espada de madeira e afirmando que agora lutará pelo Kenshin. O Aoshi diz que lutar contra ele não vale a pena e o Kenshin intervém, dizendo que não deixará o Yahiko morrer e que ele também não morrerá ali. Ele se levanta e sua bainha se quebra, revelando que ele a usou para reduzir o impacto do golpe anterior. O Aoshi reconhece o Kenshin como mais forte, mas declara que o matará para ficar com o título de mais forte. O Aoshi tenta usar a sua dança da espada novamente, mas o Kenshin, agindo por puro instinto, consegue bloquear o golpe e se posiciona atrás do Aoshi. No entanto, o Aoshi desarma o Kenshin e o golpeia, e o Kenshin, não se importando com o título, agarra a lâmina com as mãos e usa o cabo da espada para acertar o pescoço do Aoshi. O Aoshi cospe sangue e tenta um último golpe desesperado, mas acaba perdendo a consciência. O Yahiko corre até o Kenshin, que diz estar bem e que a luta já terminou, já que o Aoshi está inconsciente. No entanto, o Aoshi acorda rapidamente e pede ao Kenshin para dar o golpe final, mas o Kenshin se recusa, afirmando que ele nunca mais matará ninguém. O Aoshi revela que após a revolução, ele recebeu diversas ofertas de emprego, mas recusou todas elas, pois não queria deixar seus subordinados para trás. Ele ficou ao lado deles, trabalhando como freelancer e os ajudando a encontrar novas vidas. Agora ele só tem 4 subordinados restantes e queria derrotar o Kenshin para que todos pudessem se orgulhar dele. Nesse momento, Kanryu aparece com uma metralhadora, alegando que agora está no comércio de armas e que ele se tornará rico vendendo sua arma definitiva. Ele atira contra o Aoshi, o Kenshin e o Yahiko. O Aoshi é atingido e cai de joelhos, e o Kanryu faz uma pausa para fumar, zombando do Kenshin, enquanto diz que o poder do dinheiro é maior que qualquer habilidade de luta. O Kenshin, furioso, pergunta quantas
quantas vidas o Kanryu destruirá por dinheiro, mas o Kanryu apenas zomba dele, e antes que ele possa disparar novamente, o Sanosuke, o Shiki e o Hannya chegam. O Shiki se joga na frente do Aoshi, o protegendo, servindo basicamente de alvo humano. Rapidamente ele morre com um sorriso satisfeito. O Kanryu se prepara para disparar novamente, mas o Ryotoko, em seus últimos momentos, ameaça ele com o fogo do seu intestino, e quando o Ryotoko cai, o Goblin surge do barril e dispara contra o Kanryu, mas o Kanryu desvia e derruba o Goblin. O Goblin e o Ryotoko, morrendo, pedem desculpas ao Aoshi por não terem sido mais úteis. O Hannya então pergunta ao Kenshin quanto tempo ele precisa para pegar sua espada e derrubar o Kanryu, e o Kenshin responde que precisa de apenas 10 segundos. O Hannya promete distraí-lo o máximo que puder para dar uma chance ao Kenshin. Ele corre em direção ao Kanryu, pedindo para que o Kenshin salve o seu mestre. Ele se lembra dos momentos felizes que passou com seu mestre e amigos. Assim, o Kanryu o abate com um tiro, e o Aoshi fica completamente arrasado. No entanto, seu sacrifício não foi vão, pois o Kenshin conseguiu pegar sua espada, e ele fica ainda mais furioso quando o Kanryu diz que foi uma tática astuta enviar aquele com o rosto de um monstro para agir como escudo. Nesse momento, Aoshi percebe que o Kanryu está sem balas, e o maldito homem se dá conta de que agora ele está em perigo. O Kenshin caminha até ele e diz para o Kanryu, em pânico, pedir o seu dinheiro para salvá-lo. Ele o bate contra a parede, e mesmo estando muito irritado, ele se mantém fiel ao voto de não matar mais ninguém, apesar de toda a sua raiva. Depois disso, Kenshin diz aos seus amigos que eles precisam encontrar a Megumi e deixar o Aoshi sozinho para chorar por seus amigos. Quando eles arrombam a porta do quarto onde a Megumi está, ela se desculpa, dizendo que os colocou em perigo por conta do seu egoísmo. Ela tenta se matar, mas o Sanosuke a impede no último momento e a repreende por querer desperdiçar o sacrifício que o Kenshin e o Yahiko fizeram. A Megumi começa a chorar, dizendo que é injusto ela ser perdoada, mas nesse momento eles ouvem o apito da polícia e decidem fugir antes de serem pegos. A Megumi, no entanto, resiste em ser puxada pelo Sanosuke e vai até o Kenshin. Ela o agradece por tudo e lhe dá um remédio para estancar o sangramento. Ela decide se entregar à polícia, mesmo sabendo que a sua pena por fabricar drogas será a morte. Quando ela se aproxima do capitão da polícia, o Kanryu afirma que foi ela quem fabricou as drogas. A Megumi está prestes a aceitar isso, quando o Kenshin aparece atrás dela e fecha sua boca, dizendo que ela foi sequestrada pelo Kanryu e forçada a fazer drogas. O Kenshin faz com que os seus amigos testemunhem a favor da Megumi, e o capitão da polícia permite que ela fique sob a custódia deles por enquanto, apesar do Kanryu gritar dizendo que ela deve ser presa. A Megumi pergunta ao Kenshin quem ele é, e ele revela ser o Battlesai, um homem que matou muitas pessoas, mas que agora vive para ajudar os outros e trazer-lhes a felicidade. Ela fica surpresa, e o Kenshin pede para que ela se torne uma médica e salve a vida de várias pessoas para compensar pelas vidas que ela prejudicou. Depois disso, Kenshin pergunta ao capitão da polícia sobre o Aoshi, mas o capitão da polícia não viu ninguém com essa descrição. O capitão revela que eles encontraram 4 cadáveres decapitados, e o Kenshin percebe que o Aoshi escapou por uma passagem secreta, e ao encontrar a saída dessa passagem, eles descobrem o Aoshi segurando as cabeças dos seus subordinados, e todos ficam horrorizados com a visão. O Sanosuke tenta consolar o Aoshi, dizendo que isso não é culpa dele, já que os seus subordinados morreram para que ele pudesse viver, mas suas palavras não têm efeito. O Kenshin então desafia o Aoshi para lutar novamente e ganhar o título de mais forte ao derrotá-lo. O Aoshi aceita o desafio e foge. Com isso, Kenshin e os seus amigos voltam para casa, onde a Kaoru os espera ansiosamente. Ela percebe que o Kenshin está coberto de ferimentos, mas ele brinca dizendo que os dedos dela também estão cheios de cortes, pois a Kaoru se esforçou ao máximo para preparar uma boa refeição. A Kaoru não permite que o Yahiko e o Sanosuke tirem um cochilo antes de comer e os arrasta para a mesa. A Megumi e o Kenshin se juntam a eles, e apesar da comida da Kaoru parecer boa, ela ainda tem um gosto horrível. Mais tarde, a Megumi se despede, agradecendo ao Kenshin e a Kaoru por ajudá-la, e até mesmo por indicá-la para ser a assistente do médico. Antes de sair, a Megumi faz uma provocação ao Kenshin, sugerindo que ele procure se casar com a Kaoru, mas ele, sendo um completo desajeitado, não entende nada do que ela disse. O Sanosuke então brinca com a Kaoru, dizendo que ela não deve se preocupar tanto com isso. A Megumi então pede ao Sanosuke que se torne um homem de verdade, como Kenshin, e talvez assim ela possa sair com ele, mas ele rejeita essa oferta. Logo depois disso, Yahiko retoma o seu treinamento, se perguntando se um dia ele será tão forte quanto Kenshin. Ele treina secretamente, sem contar a ninguém, e o Kenshin logo percebe que ele está praticando suas habilidades com a espada em segredo. A Kaoru e o Sanosuke acreditam que o Yahiko está fazendo não é algo bom, mas eles não sabem da verdade, pois a Kaoru acredita que o garoto está relaxando, e o Sanosuke acredita que ele está saindo com alguma garota. E quando o Yahiko foge novamente do dojo, o Kenshin e os outros o seguem para descobrir
aonde ele está indo. Eles o encontram em seu restaurante habitual. Lá, a recepcionista lhes diz que o Yahiko trabalha ali meio período e pediu para que ela não permita ninguém saber. A Kaoru se pergunta por que ele faria isso, e o Sanosuke, brincando, diz que é por conta de uma garçonete chamada Tsubame. No entanto, a recepcionista diz que a Tsubame começou a trabalhar depois do Yahiko, e quando o Yahiko percebe que a Tsubame está sendo levada por homens de uma gangue de ladrões, ele se adianta e a impede de entregar os moldes de argila para as chaves do restaurante. O Mikio, o líder da gangue, fica furioso e a agride, dizendo que ela não pode dar ordens a ele. Ele ameaça matar todos no restaurante para conseguir o que quer. A garota, apavorada, está prestes a entregar os moldes, quando do nada o Yahiko a impede, dizendo que ele não permitirá que o Mikio faça o que está planejando. O Kenshin chega nesse momento e observa a batalha. O Mikio e os seus homens atacam o Yahiko, que domina alguns deles com sua espada, mas acaba sendo derrubado quando o Mikio joga o seu bastão nos pés dele. O Mikio e os seus homens começam a espancar o Yahiko, mas o Kenshin não intervém. A Kaoru repreende perguntando por que ele não está ajudando, mas o Kenshin a impede de interferir. Ele acredita que o Yahiko nunca vai se tornar mais forte se ele sempre for protegido. O Yahiko continua sendo espancado, e a garota desesperada entrega os moldes ao Mikio e pede desculpas por envolvê-lo nisso. O Yahiko, no entanto, diz que foi sua decisão se intrometer e que ele não se arrepende de ter apanhado. Ele se afasta, decidido a resolver o problema sozinho, sem a ajuda do Kenshin e dos outros. No dia seguinte, o Yahiko cria um dispositivo de treinamento para simular lutas contra vários inimigos ao mesmo tempo. A Kaoru não acredita que isso o ajude, até que do nada o Yahiko corre até o Kenshin, pedindo para que ele o ensine uma técnica para lutar contra múltiplos inimigos. O Kenshin ensina ele um truque antigo, que no caso é fingir que está fugindo dos inimigos e derrotá-los um a um enquanto eles tentam alcançá-lo. O Yahiko fica feliz ao ouvir isso, mas o Kenshin lhe diz que será necessário muita força nas pernas e resistência para aplicar essa técnica. A Kaoru também chega e lembra o Yahiko que quando ele empunha sua espada para proteger outra pessoa, ele não pode perder de jeito nenhum. Na noite seguinte, o Mikio e os seus homens estão prestes a invadir o restaurante, mas o Yahiko aparece de repente e foge com as chaves sobressalentes. Eles o perseguem e o encurralam em um beco estreito, achando que será fácil derrotá-lo. No entanto, o Yahiko os atraiu para aquele local de propósito, transformando a batalha em uma situação de 1 contra 1. Ele sabe que os dois atacantes não podem atravessar a rua ao mesmo tempo e os derruba com facilidade. E quando os inimigos vêm 1 a 1, ele realmente consegue os derrotar. O Mikio percebe o que está acontecendo e instrui seus homens a cansarem o garoto. De repente, o Kenshin e o Sanosuke chegam e assustam os lacaios do homem com apenas um olhar. Eles se escondem antes que o Yahiko os perceba, permitindo que o garoto enfrente o líder da gangue sem interrupções. O Mikio saca uma espada verdadeira e ataca o Yahiko, mas o garoto consegue ver os ataques e reagir com habilidade. Ele consegue empurrar o Mikio para trás, sempre mantendo uma distância segura. Enquanto isso, a Tsubame também estava espionando, estando muito preocupada com o Yahiko, mas a Kaoru a encontra e lhe diz que ela não pode interferir. A Kaoru pede para a Tsubame confiar mais no Yahiko e também pede para ela sempre se recusar a fazer qualquer coisa errada, mesmo que a família dela tenha servido o Mikio por gerações. Enquanto isso, Mikio, frustrado, tenta atacar novamente os pés do Yahiko, mas o garoto consegue levantar apenas uma perna, e com o apoio da Tsubame, o Yahiko percebe que não pode perder, pois ela sofreria se isso acontecesse. Então ele pisa na espada do Mikio, o impedindo de atacar e o nocauteia. Após a luta, o Yahiko chama a Kaoru e os outros, perguntando por que eles estavam o seguindo. Todos se reúnem, e a Tsubame agradece ao Yahiko por tê-la salvado, e ela promete se tornar mais forte e não ceder mais à pressão de nenhum bandido. E logo depois o Sanosuke brinca, dizendo que é hora do Yahiko explicar por que ele está trabalhando em empregos de meio período. O Yahiko revela que está economizando dinheiro para comprar uma espada sem corte, assim como a do Kenshin. Tudo isso para poder vencer suas lutas sem ferir ninguém. O Sanosuke ri da ideia infantil do Yahiko, mas o Kenshin explica calmamente que uma espada como a dele é muito cara. Mais tarde, a Kaoru decide treinar em um dojo próximo e pede o Kenshin que a acompanhe, pois o mestre do dojo quer conhecê-lo. O Kenshin relutantemente concorda, principalmente porque a Kaoru ameaça fazer com que ele vá até o mercado. No dojo Meikawa, todos os alunos param de treinar assim que a Kaoru entra. O mestre do dojo Meikawa pede que os seus alunos voltem a treinar, mas a tensão aumenta quando eles mencionam que o mestre Meikawa queria testar suas habilidades contra o Kenshin. No entanto, Kenshin não tem interesse em lutar com ele e decide descansar. A Kaoru, surpresa com as intenções do Meikawa, pede desculpas, mas o mestre garante que não quer mais lutar com o Kenshin, reconhecendo sua força. Logo, a Kaoru começa a treinar com os alunos e o Meikawa se senta ao lado do Kenshin, dizendo que a maioria dos alunos estão ali somente para ver a Kaoru. Ele se sente desconfortável com isso, pois acredita que a arte da espada está se tornando obsoleta
obsoleta com a modernização. Nesse momento, as portas se abrem e um homem gigante entra no dojo. Ele é detido pelos alunos, mas o homem os afasta como se eles fossem formigas e desafia o Meikawa para um duelo. O homem se apresenta como Raiju, um forte desafiante preocupado com o futuro da esgrima. O Meikawa, percebendo a força do Raiju, aceita o desafio em uma melhor de 3 rodadas. O Raiju pede uma espada de bambu para o duelo, e o seu aluno, o Yuta, ri dele, o chamando de covarde. O Yahiko, indignado, dá um chute no Yuta e começa uma discussão. O Raiju então pega uma espada emprestada de bambu do dojo, e assim o duelo começa. O Meikawa, com o espírito de luta, tenta reagir, mas o Raiju é muito mais rápido e rapidamente machuca o seu ombro, antes de lhe dar um golpe final em sua cabeça. Todos ficam preocupados com o mestre. A Kaoru quer chamar um médico, mas o Meikawa se levanta, dizendo que o duelo ainda não terminou. Ele tenta atacar o Raiju, mas é nocauteado novamente. O Raiju tenta esfaquear sua garganta com a espada de bambu quebrada, mas a Kaoru grita para ele parar. Infelizmente, nesse momento, Kenshin é obrigado a impedir o Raiju de matar o Meikawa, mas o Raiju afirma que o derrotado em um duelo de espadas não tem o direito de viver. O Raiju desafia o Kenshin, dizendo que ouviu rumores sobre sua força, mas o Kenshin se recusa a usar sua espada verdadeira. O Raiju muda de tática e pede que o Yuta queime a placa do dojo Meikawa, já que o mestre é um perdedor. Nenhum dos alunos se levanta para desafiá-lo. Então a Kaoru aceita o desafio para salvar o nome do dojo. O Kenshin relutantemente também aceita o desafio, mas ainda se recusa a usar uma espada verdadeira. O Raiju não se importa e concorda em usar uma espada verdadeira. O duelo então começa com o Raiju atacando primeiro, forçando o Kenshin a se esquivar. O objetivo do Kenshin é fazer o duelo empatar e fazer o Raiju voltar de mãos vazias, mas o Raiju usa um ataque rápido, fazendo sua espada desaparecer por um momento. O Kenshin consegue novamente se esquivar, mas o golpe do Raiju corta até o chão. O Kenshin, satisfeito com toda a batalha, deixa o dojo e revela o seu nome para o Raiju. Nesse momento, o Yuta provoca o Yahiko, dizendo que o seu mestre é mais forte que o Kenshin, mas o Yahiko responde dizendo que o Kenshin ainda não mostrou nem mesmo metade da sua força. Eles discutem mais uma vez, prometendo um dia acertar as contas em um confronto real. Depois disso, Kenshin e os outros verificam o corte no chão, e ele percebe que o corte foi feito por algo mais afiado do que uma lâmina de verdade, e todos começam a se perguntar quem o Raiju é. No dia seguinte, o Kenshin conta ao Sanosuke sobre o incidente, enquanto o pergunta se ele sabe quem o Raiju é. Nesse momento, uma carruagem para em frente ao portão, e um mordomo entrega ao Kenshin um convite do Raiju, pedindo que ele o encontre. Eles pegam a carruagem e chegam à casa do bilionário, que revela ser o pai do Yuta. Ele leva o Kenshin para a casa do Raiju, enquanto deixa o seu filho encarregado dos outros convidados. O Kenshin encontra o Raiju em uma ponte, mas os seus amigos também se escondem, amordaçando e amarrando o Yuta em uma árvore. O Raiju conversa com o Kenshin sobre os espadachins sem coragem dessa época e declara os seus planos de erradicar todos os estilos de espada fracos do Japão. E depois que ele fizer isso, o seu plano é liderar os espadachins do Japão com o seu estilo poderosíssimo para fazê-los alcançar a glória mais uma vez. Ele pede ao Kenshin que se junte a ele, porque o Kenshin é um verdadeiro mestre. O Kenshin entende que o Raiju também usa um estilo de espada antigo e diz que os estilos antigos estão focados apenas em matar. Ele diz que não planeja ser amigo de um homem que promove apenas a violência sem necessidade, e também diz que o futuro que o Raiju deseja criar é um futuro triste e cruel. O Raiju desembanha sua espada, dizendo ao Kenshin que se ele não for um amigo, ele será o seu inimigo a partir de agora. Ele ataca o Kenshin com seu movimento característico, chamado Izuna, e destrói completamente a ponte. O Kenshin se esquiva dos seus ataques e é empurrado para um canto quando o Kaiju corta uma árvore com apenas um golpe rápido. Ele declara que aprendeu sozinho esse ataque secreto, apenas lendo textos antigos, e se tornou invencível. O Raiju chega a cortar uma pedra ao meio, mas o Kenshin contra-ataca, sacando sua espada, que estilhaça completamente sua lâmina. Ele exibe a sua espada sem fio, dizendo que ela é a prova de que ele não empunhará mais espadas que matam pessoas. O Raiju decide se afastar por enquanto, mas ainda acha que o Kenshin é um inimigo. A Kaoru e os outros ficam aliviados e planejam voltar para o dojo, e quase se esquecem de libertar o Yuta. Ele fica furioso com eles, mas o Yahiko lhe diz que se ele tiver coragem, ele deve parar de seguir o chefão e ir ao dojo para desafiá-lo, mas usando uma espada de bambu. O Yuta vai desafiar o Yahiko ao amanhecer, dizendo que nunca especificou o horário do desafio. Eles marcam suas posições, mas então todos percebem que o Yuta não sabe nem mesmo segurar uma espada, porque ninguém nunca o ensinou a fazer isso. Ele fica envergonhado, mas quando Kenshin lhe pergunta por que o Raiju não está o ensinando, ele responde dizendo que o seu mestre está ocupado esmagando outros estilos e que ele não quer incomodá-lo. A Kaoru se compadece com o garoto e decide ensiná-lo pelo menos o básico, já que ele estava ali. O Yahiko fica com ciúmes dele e mais tarde
tarde, o Kenshin prepara bolinhos para todos e conversa com o Yuta, que revela que deseja ficar mais forte para não envergonhar o seu pai. Ele afirma que o seu pai deixou o caminho como samurai e estava vendendo espadas para estrangeiros, por isso ele quer se tornar um verdadeiro samurai, para mostrar que o seu pai é apenas um covarde. O Kenshin percebe que o Yuta é tão orgulhoso quanto o Yahiko, mas o seu orgulho está o levando em uma direção diferente. A Kaoru também ouviu tudo e diz ao Yuta que seja qual for o seu objetivo, ela gosta do fato dele querer aprender a arte da espada. Ela pede para que ele aprenda com ela, e apesar das objeções do Yahiko, o Yuta aceita a oferta. Ele então vai até o Raiju para pedir permissão para ter outro professor, e ele o deixa fazer isso, mas pede que ele também sirva como um espião, reunindo informações sobre o Kenshin. O Yuta faz isso e fica chocado ao saber que ele só ajuda nas tarefas domésticas. No entanto, a sua rivalidade com o Yahiko se intensifica com o passar do tempo, e ele logo revela que tem um grande potencial para o manejo de espadas, o que choca completamente a todos. Depois disso, a Kaoru leva todos a um restaurante, mas o Yahiko está trabalhando em seu turno e ele briga com o Yuta lá também. Depois de se acalmarem, a Kaoru pede ao Yuta que se junte a ela como um dos seus alunos permanentes, mas ele se recusa educadamente, dizendo que embora o treino com ela seja divertido, ele quer se fortalecer apenas com o Raiju. Ele os leva até o local onde conheceu o Raiju. Acontece que um dia, a carruagem deles foi atacada, e o seu pai se curvou diante dos bandidos, se oferecendo para pagar o quanto eles quisessem se eles poupassem suas vidas, mas o Yuta se recusou a seguir seus atos covardes. Os bandidos estavam prestes a espancá-los, quando o Raiju apareceu do nada e com apenas um golpe, ele afugentou os bandidos. O Yuta ficou impressionado com a sua força e decidiu ser o seu discípulo naquele exato momento. Ele acredita que o seu mestre é o homem mais forte e pede ao Kenshin que lute contra o seu mestre de forma justa quando chegar a hora. No entanto, ele fica surpreso ao perceber que o seu mestre é o único que recorre à trapaça, atacando Kenshin sem aviso prévio. Todos se esquivam do ataque, e embora o Yuta ache que o Raiju está apenas brincando, o que o Raiju quer mesmo é derrotar o Kenshin de qualquer maneira. Ele lança uma enxurrada de golpes contra ele, mas nada o acerta, e mesmo quando ele tenta chutar poeira para cegar o Kenshin, isso se mostra inútil. O Kenshin então usa o seu golpe final e atinge a cabeça do Raiju, e mesmo sofrendo com esse dano, ele se recusa a desistir. Ele decide usar o seu ataque final e lança poderosos golpes de vento em direção ao Kenshin, que é forçado a se proteger contra eles, para proteger aqueles que estão atrás dele. No entanto, um ataque passa por ele e fere o Yuta, mas o Raiju não se importa com o garoto e diz que o Yuta é apenas um fracote que nem sequer é o seu aluno. Ele só o manteve por perto porque o seu pai é rico e pode financiar o seu projeto para restaurar a esgrima. Ele diz que não se importa de perdê-lo agora, e o Yuta fica arrasado ao ouvir isso, mas o Raiju diz que a sua prioridade é derrotar o Kenshin. Ele se posiciona novamente, mas o Kenshin agora o olha com frieza, dizendo para ele acordar, porque ele só irá resolver as coisas com ele depois que ele levar o Yuta para o hospital. Eles o levam até o Megumi e o velho, que dizem que embora a vida do garoto não esteja em perigo, a sua mão foi danificada e ele não conseguirá manejar novamente uma espada. O Yahiko fica furioso ao saber que perdeu seu único rival e pede ao médico que o conserte, mas a Megumi se desculpa, dizendo que isso não é possível. Nesse momento, eles ouvem algo caindo no quarto e correm para descobrir que o Yuta caiu da cama, depois de perceber que o seu braço direito não está se movendo. Ele está perturbado com a traição do Raiju, mas então o médico diz que o Kenshin saiu para lutar com ele. O Yuta diz ao Yahiko que ele deseja ver o Kenshin acertar as contas, pois isso ajudará a se reerguer. Enquanto isso, Sanosuke quase desafia o Raiju para uma luta, mas então o Kenshin chega ao local. O Raiju declara que vai derrotá-lo dessa vez e o ataca com a sua foice de vento, mas o Kenshin já percebeu o seu truque. Ele se esquiva dos seus ataques, dizendo que devido à velocidade rápida da espada, ele cria uma lâmina de vácuo deslocando o ar e o envia para o inimigo. No entanto, depois de aprender isso, a técnica se torna inútil. Frustrado por não atingi-lo, o Raiju lança uma enxurrada de foices de vento. O Kenshin se esquiva de cada uma delas, mas é atingido pela última. O Raiju se alegra ao declarar que o seu estilo e técnica de espada são invencíveis, mas o Kenshin diz que ele é apenas um espadachim de terceira categoria, já que ele fica facilmente feliz ao fazer um ferimento tão pequeno em seu inimigo. Ele percebe que apesar de falar sobre violência e batalhas, o Raiju é apenas um aspirante que nunca matou um homem. O Raiju fica furioso por ter sido tão bem analisado e lança outra enxurrada de ataques contra o Kenshin, que só consegue se esquivar porque não há como bloquear foices de vento. O Raiju o empurra para trás, usando seus ataques de curta e longa distância. Ele faz isso ao mesmo tempo e consegue ferir sua perna. Ele acha que a vitória é certa, agora que ele machucou a perna do Kenshin, e diz que ele não pode nem mesmo revidar por causa da diferença de alcance. Ele ataca o Kenshin novamente, que nem sequer
sequer se esquiva, e ao invés disso ele o contra-ataca usando seu próprio ataque de longo alcance. Ele solta a espada com grande velocidade em direção ao Raiju e acerta sua cabeça com um punho antes de dobrar o ataque, embaiando sua espada no ar e o acertando novamente. O Kenshin então salta e esfaqueia a cabeça do Raiju com sua bainha, o deixando inconsciente. O Yahiko e os outros chegam ao local para ver a conclusão da batalha e correm para o lado do Kenshin. No entanto, o Raiju recupera a consciência e agarra o Kenshin, ameaçando matá-lo. Mas o Yahiko o desafia, dizendo que ele pode ir em frente e matá-lo se tiver coragem. O Kenshin então diz ao Raiju que, embora o seu estilo de espada seja capaz de cortar pessoas, ele não pode matá-las, porque ele não é um assassino de verdade. Ele o aconselha a abandonar a espada antes que ele encontre alguém que não hesite em o matar. O Raiju, completamente abalado, solta o Kenshin, percebendo que foi derrotado fisicamente e emocionalmente. O Kenshin e os outros voltam para casa, enquanto o Yuta se despede do Raiju. E logo depois disso, o Yuta fica muito triste e se recusa a encontrar qualquer pessoa. O seu pai, arrependido de ter confiado no Raiju, decide se mudar para a Alemanha, afirmando que o conhecimento médico de lá é o mais avançado do mundo e que talvez o Yuta consiga se recuperar lá. O Kenshin e os seus amigos visitam o Yuta para se despedirem, e enquanto os adultos não sabem o que dizer ao garoto, o Yahiko surpreende todos ao correr em direção ao Yuta e atacá-lo. O Yuta bloqueia o golpe. Então o Yahiko pergunta se ele vai continuar se lamentando pelo resto da vida. O Yahiko o provoca, dizendo que ele deve superar o Raiju e sair dessa depressão, senão ele será um perdedor para sempre. As palavras do Yahiko atingem o Yuta profundamente e promete que nunca será um perdedor que desiste da arte da espada. Ele diz que continuará lutando, mesmo que faça isso com apenas um braço. E enquanto ambos treinam, os adultos percebem que não precisam mais se preocupar com os dois. O Yahiko e a Kaoru o incentivam a voltar logo ao dojo. Após a despedida, o Sanosuke e o Yahiko caminham juntos, enquanto a Kaoru nota que o Kenshin está pensativo. Ela comenta sobre como o Raiju e o Meikawa estavam preocupados com o futuro da esgrima, mas ao ver jovens promissores como o Yahiko e o Yuta, o Kenshin entende que nem tudo está perdido. Mais tarde, o Kenshin tem um sonho com a sua última luta contra o capitão do Shinsengumi, mas é acordado pelo Yahiko e a Kaoru, que terminaram seu treino no dojo Meikawa. Eles o chamam e o arrastam para fora. O Kenshin então compartilha com eles sobre o sonho e menciona que o Shinsengumi era o seu maior rival como guerreiro imperialista. Ele relembra que os oficiais do Shinsengumi, especialmente os 3 capitães, eram guerreiros notáveis, e apesar da era dos samurais ter acabado, eles ainda permanecem vivos em sua memória. O Kenshin confessa que em muitos momentos ele se sentia mais próximo deles do que dos imperialistas que se tornaram oficiais do presente. A Kaoru nota que é raro Kenshin falar tanto sobre o seu passado e percebe que algo estranho está acontecendo, pois ele não sonhava com esses eventos havia anos. Enquanto isso, Sanosuke está no dojo esperando Kenshin e os outros para comer de graça, quando um vendedor de remédio chega, oferecendo algumas amostras grátis. O Sanosuke, no entanto, percebe que os braços do homem estão machucados e o confronta. O homem então revela que está ali para matar o Battlesai. Ele saca sua espada e o Sanosuke decide matá-lo com os punhos. O Sanosuke o ataca com toda a sua força, mas o homem debocha dele, dizendo que embora seus golpes sejam fortes, ele só é um homem forte nessa era pacífica. O homem diz que ele seria considerado fraco durante os tempos de guerra. Depois disso, o homem o ataca. Enquanto isso, Kenshin e os seus amigos encontram a Megumi no caminho. Ela sugere que eles saiam juntos no fim de semana e percebe que o Kenshin não parece bem, mas ele insiste que está tudo sob o controle. Ao chegarem ao dojo, eles encontram um buraco na parede. O Kenshin entra correndo e encontra o Sanosuke gravemente ferido, com uma lâmina cravada em seu ombro. A Megumi inicialmente inicia um longo e exaustivo procedimento para salvar a vida dele, enquanto Kenshin fica de vigia. E após analisar a caixa vermelha deixada pelo assassino e os ferimentos do Sanosuke, o Kenshin conclui que o responsável pelo ataque é o Saito Hajime, o capitão do 3º esquadrão do Shinsengumi. Ele teme que as habilidades do Saito não tenham diminuído ao longo do tempo, e com a sua espada sem corte e a sua promessa de nunca mais matar, talvez ele não consiga detê-lo. Enquanto isso, o Saito se encontra com um secretário do Senado, que o contratou para assassinar o Kenshin. Um outro assassino a serviço do secretário, o Akamatsu, se irrita com o Saito por ele ter tomado para si a missão de matar o Kenshin. O Saito, no entanto, oferece ao Akamatsu a oportunidade de levar o crédito pela morte do Kenshin, mas exige que o dinheiro fique com ele. O Akamatsu aceita o acordo e logo depois, o Saito envia uma carta para atrair o Kenshin. O Kenshin percebe a carta e decide desafiar o Saito, instruindo o Yahiko a trancar o dojo corretamente. Ele vai até o local combinado, esperando encontrar o Saito, mas ao invés disso, ele é surpreendido por um ataque do Akamatsu. O Kenshin se esquiva da corrente do Akamatsu e o desarma rapidamente, sem nem mesmo suar. Ele exige
exige que o Akamatsu explique os motivos do ataque, mas o homem implora por perdão, dizendo que o Saito o obrigou a fazer isso. O Kenshin não aceita, mas decide deixá-lo ir. No entanto, o Akamatsu revela suas verdadeiras intenções e ataca o Kenshin novamente, amarrando suas mãos com correntes ocultas e o golpeando repetidamente. Enquanto isso, o Saito está a caminho do dojo para atacar a Kaoru e os demais. Ele chega e se apresenta como policial, alegando que foi enviado pelo capitão da polícia para entregar informações importantes ao Kenshin sobre as pessoas que estão atrás dele. A Kaoru, preocupada, acredita em sua história e permite que ele espere no dojo até o retorno do Kenshin. Ela compartilha a situação com a Megumi, que suspeita que os atacantes do Kenshin também tenham derrotado o Sanosuke. Apesar disso, a Megumi tranquiliza a Kaoru, afirmando que o Kenshin é forte e ficará bem, mesmo enfrentando esses desafios sozinho. Entretanto, o Kenshin não está bem, pois após ser espancado várias vezes, ele finge estar inconsciente enquanto Akamatsu se gaba de ser um assassino melhor que o Jin ou Saito. Ele diz que o político que o contratou deveria ter reconhecido sua habilidade desde o começo. O Kenshin, que estava apenas fingindo, ouve tudo, e percebendo que o Akamatsu se afastou, ele finalmente age. E quando o Akamatsu tenta golpeá-lo com uma pedra, o Kenshin usa os pés para amortecer o impacto. Segura uma espada com a boca e com agilidade ele avança e derrota o Akamatsu. De volta ao dojo, a Kaoru corre para receber o Kenshin e fica preocupada com o seu estado. Ela explica que um policial veio avisá-lo sobre os agressores. O Kenshin entra no dojo, mas logo reconhece a figura do Saito de costas. O Saito o cumprimenta, dizendo que o Kenshin está muito mais fraco do que ele era há uma década atrás. Mas o Kenshin rebate, dizendo que o Saito também parece ter apodrecido, já que apesar de ter sido um guerreiro honrado no passado, agora ele recorre a métodos desonestos, como enviar um subordinado para lutar por ele e usar reféns como uma estratégia. O Saito zomba do Kenshin, dizendo que ele é patético por ter tido dificuldades para lutar contra alguém como o Akamatsu. O Kenshin ignora as provocações e afirma que não precisa mais do poder de um matador de homens. Ele declara que está satisfeito em apenas ser um samurai vagabundo e que ele adora focar sua vida em proteger aqueles que ele ama. O Saito rebate sua afirmação, dizendo que o Kenshin não tem forças para isso. Ele diz que poderia ter matado os amigos do Kenshin a qualquer momento e o acusa de ser incapaz de proteger as pessoas importantes para ele. A tensão cresce e o Saito assume sua postura de batalha, desafiando o Kenshin a atacá-lo. Ele o provoca, dizendo que destruirá tudo que o Kenshin ama. Quando o Kenshin se aproxima, a Kaoru segura sua camisa, temendo pelo pior, mas o Kenshin a tranquiliza, dizendo que ele precisa lutar, mas ela ainda está preocupada. De alguma forma, ela sente que ele pode desaparecer após essa batalha. O Saito toma a iniciativa e ataca. O Kenshin se esquiva do seu golpe rápido, mas é atingido ao tentar contra-atacar. O Saito aumenta o ferimento ao girar a lâmina, antes de chutá-lo para longe. O Kenshin se levanta e bloqueia outro ataque, mas é claramente dominado. A Kaoru tenta protegê-lo, mas o Kenshin a afasta, determinado a enfrentar o Saito sozinho. O Saito percebe algo de estranho no Kenshin durante a luta. Acontece que quanto mais tempo a batalha avança, mais o Kenshin parece recuperar os traços de sua antiga personalidade como Battlesai. O Kenshin, em um momento de velocidade impressionante, surpreende o Saito com um ataque por baixo. O Saito reage a tempo e o acerta, mas fica surpreso com a mudança no comportamento do Kenshin. Decidido a testar suas suspeitas, o Saito ataca o Kenshin com toda a sua força. Então o Kenshin se esquiva com uma velocidade inacreditável e em seguida lança um golpe preciso na nuca do Saito, o jogando contra a parede com um impacto. O Kenshin zomba do Saito, dizendo que ele parece ter perdido o jeito, ao que o Saito responde que agora ele lutará com a intenção de matá-lo. O Kenshin retruca, dizendo que essa fase é dele, e os dois homens se enfrentam. Enquanto isso, o coração da Kaoru se aperta, e o Kenshin se torna mais intenso a cada movimento, começando a dominar o Saito ainda mais. Ele quebra a espada do Saito ao meio, e declara que a próxima coisa a ser cortada serão as bolas dele. A Kaoru percebe que esse Kenshin não é mais o mesmo que ela conhece, e que ele se transformou no verdadeiro assassino Battlesai. Desesperada, ela implora para que alguém o detenha. Ela chora e diz que perderá o Kenshin se a luta continuar. Nesse momento, o Sanosuke chega, apoiado pela Megumi. Ele diz a Kaoru que ninguém pode parar aqueles dois, porque apenas alguém que viveu a violência da guerra poderia intervir. Mesmo com sua espada quebrada, o Saito insiste em lutar, priorizando seu orgulho acima de sua vida. O Kenshin larga a espada, preparando-se para golpeá-lo com as mãos nuas, e o Saito também abandona sua espada quebrada, decidido a resolver tudo no soco. O Kenshin o acerta com força, mas é perturbado pelos socos do Saito. Em seguida, o Saito tenta estrangulá-lo com um casaco, mas o Kenshin reage, atingindo-o com sua bainha com tanta força que ela se levanta e atinge a garganta do Saito. Ambos estão quase sem fôlegos e sem energia, então eles decidem resolver tudo no próximo movimento. No entanto, a Kaoru, em lágrimas, corre em direção ao Kenshin para impedi-los, mas antes que ela possa alcançá-lo, o Kenshin avança para enfrentar o seu adversário. Antes que eles se choquem, uma voz severa ordena
ordena que eles parem. O Kenshin e o Saito se encolhem, e ao olharem para trás, eles veem um general que afirma que a missão do Saito não era matar o Kenshin, mas apenas avaliar suas habilidades. O Saito rebate dizendo que nem mesmo o general interferirá em sua batalha. Porém, um outro homem sai de uma carruagem, surpreendendo os dois samurais com sua aparência. O homem declara que não deseja que a vida do Saito ou do Kenshin termine ali. O Kenshin o reconhece como mentor de toda a situação e o chama de Okubo, um ex-guerreiro revolucionário e atual ministro. O Sanosuke comenta que o Okubo controla o governo japonês e que ele é a pessoa mais poderosa do momento. O Saito veste o seu casaco e afirma que eles não podem lutar em paz agora, e por isso ele irá partir. Em resposta, o Kenshin diz que esse é um dia de sorte para o Saito, pois graças ao Okubo ele teve sua vida poupada. Enquanto o Saito se afasta, o general o repreende e o Saito entrega o relatório da missão, afirmando que o Kenshin foi inútil, mas que o Battlesai ainda é muito forte. Após isso, o Okubo pede para falar com o Kenshin em particular. O Kenshin recusa até poder explicar tudo aos seus amigos, mas ele percebe que ainda está no modo Battlesai e se esforça para recuperar sua calma. A Kaoru, aliviada, corre para abraçá-lo, mas em sua empolgação ela acaba abrindo as feridas do Kenshin. Enquanto seus amigos cuidam dele, o Okubo e o general concordam em negociar com o Kenshin, porque eles precisam de sua ajuda. O Okubo vai direto ao ponto, informando que um homem chamado Shishio está começando a agir novamente. O Sanosuke pede ao ministro mais contexto, e o Kenshin explica que o Makoto Shishio foi escolhido como seu sucessor no papel de assassino. Mas diferente dele, esse homem nunca abandonou o submundo. Poucas pessoas o conhecem, e o Kenshin pergunta como Shishio ainda está vivo, já que ele foi dado como morto durante a guerra. O Okubo explica que o Shishio foi traído e queimado vivo pelos imperialistas, devido ao seu talento e à sua personalidade distorcida, mas ele sobreviveu. Agora ele reuniu diversos guerreiros lendários, e com o poder deles ele está ameaçando o governo. O Okubo pede que o Kenshin assassine o Shishio pelo bem do Japão, mas os amigos do Kenshin se opõem, temendo que ele volte a ser um assassino. O Okubo dá ao Kenshin uma semana para decidir. Enquanto isso, o Akamatsu relata ao chefe que o ministro do interior interferiu na luta entre o Kenshin e o Saito. Porém, o Saito aparece e mata o Akamatsu rapidamente e ameaça o chefe, declarando que, como espião do governo, ele extermina os corruptos que sugam o país. Ele elimina o chefe e reflete sobre a decisão que o Kenshin tomará. Uma semana se passa e vemos o Kenshin vivendo de forma descuidada no dojo. E no dia da decisão, os seus amigos o perguntam o que ele decidiu. O Sanosuke diz que não confia no Okubo, mas o Kenshin acredita nele, argumentando que se ele fosse corrupto, o Saito já teria o matado, pois apesar das diferenças, o Saito ainda acredita em sua própria justiça. O Kenshin então parte sozinho para encontrar o Okubo, afirmando que não quer mais envolver ninguém nisso. Enquanto isso, o Okubo, a caminho do dojo, é assassinado por um capanga do Shishio, que deixa um recado ao Kenshin, a de que ele não deve se opor ao chefe se quiser viver. Coincidentemente, um grupo de samurais descontentes intercepta a carruagem do Okubo, apenas para descobrir que ele já está morto. Aproveitando a oportunidade, eles reivindicam o crédito pelo assassinato. O Kenshin fica horrorizado ao saber da morte do Okubo, enquanto o mensageiro do Shishio zomba dele, dizendo que nem mesmo o Kenshin poderá fazer algo contra eles. O Kenshin tenta confrontar o assassino, mas ele já havia fugido. Depois disso, Kenshin vai ao escritório do general junto com Saito e encontra um ministro que foi a última pessoa a ver o Okubo vivo. O ministro comenta que os planos do Okubo para redesenvolver o Japão e transformá-lo em uma verdadeira democracia eram muito bons. Ele ressalta que apenas um homem tão grande quanto o Okubo poderia ter levado tal plano até o fim. Mais tarde, o Saito conversa com o Kenshin, dizendo que com a morte do Okubo, o Japão perdeu o seu maior líder. Ele critica os que sobraram, chamando-os de inúteis e incapazes de assumir o controle do país. E agora ele pede para que o Kenshin tome logo sua decisão. O Kenshin então retorna ao dojo à noite e diz a Kaoru que o Shishio foi responsável pelo assassinato do Okubo. Ele deixa claro que não pode permitir que o Shishio continue agindo como bem quiser. Ele então declara que partirá para enfrentá-lo. A Kaoru fica arrasada e pergunta se o Kenshin pretende matar o Shishio, mas ele diz que ainda não tem uma resposta definitiva nesse momento. Porém, o Kenshin admite que, por mais que ele tente viver uma vida pacífica, o seu coração sempre será a de um assassino. Ele acredita que o quanto mais tempo ele permanecer ali, mais risco ele colocará sobre os seus amigos. O Kenshin confessa a Kaoru que ele foi extremamente feliz quando ela o aceitou, mesmo conhecendo seu passado. A Kaoru, em choque, não consegue responder. Então o Kenshin a abraça, agradecendo por tudo e se despedindo. Ela começa a chorar, chamando o nome do Kenshin enquanto ele se afasta. Desolada, Kaoru cai de joelhos, gritando por ele, mas o Kenshin não olha para trás, pois ele sabe que a partir de agora, ele precisa se concentrar em enfrentar batalhas muito maiores. Assim termina a primeira temporada do anime Samurai X. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, ou então assista um próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Enfim, um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Fui!